Fala galera, beleza? Estamos aqui na varandinha, eu e Murilo Sabino, mais conhecido como Murilão, ídolo, membro do conselho do Ruas e cofundador desse projeto maravilhoso do qual eu tenho a honra de fazer parte. Antes de começar aqui esse podcast, esse videocast com vocês, a gente estava escutando aí sim um podcast sobre a importância de errar, a importância de falhar e a importância de você aprender com isso e aí sim evoluir. Escutamos aqui que o Google, por exemplo, hoje tem um setor só que ele promove falhas, né, para as pessoas realmente tentarem e falharem para daí terem aprendizados. Escutamos também que esse iPhone que eu estou aqui agora segurando no pau de selfie, ele foi fruto de um produto fracassado chamado Newton, que era uma versão anterior a ele, que graças ao Newton, que ninguém conhece, hoje esse iPhone que todo mundo usa, ele foi possível ser desenvolvido. Então, esse podcast fala muito sobre a importância de errar. E aí, Murilo, a gente estava aqui conversando sobre o quanto isso impactou nossas vidas. E aí, Murilão, queria saber de você o seguinte, cara, eu tive a honra de participar desde lá atrás como voluntário até hoje como coach das Rondas do Ruas e vi que a Honda evoluiu muito, melhorou muito. E aí queria saber se isso aconteceu através de erros, de falhas e aperfeiçoamento. Fala um pouco sobre isso pra gente, por favor. Claro. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, com vocês. É engraçado você falar isso, Naldo, porque esse é um dos pilares do Ruas, um dos valores, inclusive, do Ruas. Para quem não sabe, valores são pequenas palavras que a gente tem dentro da nossa organização que norteiam as nossas atitudes. E um dos valores do Ruas a gente coloca como o nome de melhoria contínua. E na explicação da melhoria contínua em si, ela fala sobre a importância de estar aberto a errar como motor de aprendizado. Então, quando a gente está falando de erro dentro do Ruas, a gente está falando de uma palavra que acompanha a gente desde o início como forma de melhorar nossos processos, nossas interações e tudo mais. A gente tem vários exemplos, assim, um dos exemplos que eu posso trazer para vocês. Bem no início do Ruas, a gente teve um momento onde estava fazendo um processo intensivo em captação de voluntário. E num determinado momento a gente fez um processo em que convocamos membros de uma determinada comunidade, de um bairro, para encontrar com a gente. A gente fez todo um processo amarrado, pensando na região, na localidade, no número de pessoas que a gente desejava. E quando a gente executou essa convocatória, quase ninguém foram muitas poucas pessoas. E isso, obviamente, levantou um sinal de alerta para a gente. E a partir disso a gente entendeu que a gente precisava planejar um pouco mais, precisava, por exemplo, verificar se ia chover ou não, ou se ia ter jogo do Flamengo ou não. Então esse é um exemplo muito pequeno que acompanha a gente por toda a nossa trajetória, desde pequenas coisas como essa até hoje nossa segunda virada do nosso modelo de gestão, que foi em cima dos erros da primeira virada do modelo de gestão. Então isso, tanto no âmbito do Ruas, como no âmbito pessoal, assim, eu particularmente encaro muito as minhas ações como os meus erros como potenciais aprendizados, e sempre quando eu erro, eu tento colocar isso na conta do meu aprendizado. Mas enfim, te falei muito, cara, queria saber também de você, o que está na tua história através dos erros da tua vida. Cara, sem dúvida, assim, quando você falou, obrigado por compartilhar, acho que é uma história muito boa para vocês também se espelharem. Tem duas questões que eu queria trazer, uma mais profissional e outra mais pessoal, embora as duas áreas sempre se confundam. A pessoal foi quando eu tive uma lesão no meu ligamento cruzado anterior do joelho. Eu sou apaixonado por futebol, por esporte, por altinho, tive uma lesão que me impossibilitou de fazer o esporte que eu amo, que é uma válvula de escape e uma fonte de inspiração para mim. E foi ali, cara, que eu aprendi o valor do trabalho duro, né? Da fisioterapia, de estar ali todo dia de maneira constante. E certamente, se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje no coach, não teria feito o que eu tinha que ter feito, não estaria escutando todo dia podcast, lendo. Então, me lesionei porque não estava malhando o suficiente a parte da perna, né? Malhei muito superior e minha perna ficou enfraquecida para poder sustentar a carcaça aqui de cima. E diante disso, aprendi o valor da disciplina e hoje eu sou dependente de treinar membros inferiores semanalmente, o que me fez entender um pouco da importância do processo para você alcançar grandes resultados e que certamente me ajuda muito com essa profissão atual. E profissionalmente, cara, eu me lembro assim, de um erro, de uma falha que mexeu muito comigo quando eu fiz o Empretec, um curso de empreendedorismo que eu aconselho a todos, assim, é um modelo consagrado mundialmente, e aqui no Rio quem oferece é o Sebrae. Eles te dão um desafio realmente para você literalmente se desafiar, né? Sai da zona de conforto, que é você em 2 dias você criar um produto, você tem 2 dias, se não me engano, para você criar um produto, para você vender esse produto.
E eu lembro que eu fiquei em último. Fiquei em último entre muitos motivos, por um pouco, acho que de soberba mesmo, de achar que eu ia conseguir resolver aquilo com jeitinho, com carisma. E aí tomei uma bela de uma chamada lá de um dos facilitadores, aquilo mexeu muito comigo. E certamente também me deu muito drive para hoje em dia entender que para eu conseguir cada coisa que eu quero conseguir e o que eu já consegui também, isso tem que ser muito fruto de trabalho duro. Então certamente meus erros, sejam eles pessoais ou esse profissional, em termos de curso até em relação a pré-técnico, me mostraram o valor do trabalho duro e de você ter ali uma constância dia a dia para conseguir grandes feitos. E aí eu queria deixar com vocês uma pergunta aí que é o seguinte: qual foi o grande erro da vida de vocês que possibilitou vocês estar onde vocês estão hoje? Ou seja, qual foi a grande falha que vocês tiveram, que vocês pensaram, eu não posso mais fazer assim, eu tenho que mudar, eu tenho que refletir, e isso possibilitou que vocês estejam onde estão hoje? Reflitam, compartilhem com a gente. E antes de fechar, Murilão, quem quiser conhecer melhor o Ruas, como é que faz? Segue a gente no Instagram, @Projeto Ruas, no Facebook também, Projeto Ruas, e nosso site, projetoruas.org.br. Para participar, só mandar uma mensagem lá no Facebook, a gente também tem o link da agenda do Ruas, tudo lá disponível no nosso Facebook. Maravilha, quem tiver o prazer de ir na segunda ou terça-feira do mês, eu vou estar lá com uma dinâmica de coaching para vocês e para os atendidos. Beleza? Murilão, prazer, primeira de muitas, hein? Vamos embora. Tamo junto, galera. Valeu!